Olha só isso, Thiago. Olha que bacana isso daqui. Olha como é que o dividendo é forte. Me permite, Thiago, tomar 3 minutinhos, tá? Olha só, se você investir na poupança, e eu estou sendo bonzinho aqui, tá? Estou colocando uma taxa real mensal de 0,10, estou sendo bonzinho. Supondo que você vai investir por 25 anos, você tem um capital inicial aí de 50 mil reais e consegue fazer um aporte mensal de 2.500 reais. Então, estou colocando um cara já que tem uma profissão razoavelmente bem definida, tem um capital inicial, ok. Aonde ele chega? Ele chega num valor ali de 941 mil reais. Veja como é que isso daqui já é muito bom para a grande maioria das pessoas. Dificilmente você vai chegar um brasileiro, né, um afegão médio, aposentando com 940 mil reais. Só que, aí vamos supor que ele está ali com seus 60 anos de idade e vai projetar mais 15 anos de vida. Numa retirada mensal de 5.700, ele termina ali com 3.700 reais. Ou seja, né, é um valor residual. E foi uma coincidência, meio que fiz isso aqui de propósito, mas ao mesmo tempo uma coincidência, desses 5.700 ser mais ou menos o valor do teto máximo hoje do INSS. Então veja como esse aqui é o cenário base de um brasileiro que queira ter um valor equivalente ao que o INSS paga. Ele tem que começar com uns 50 mil reais e ter um aporte recorrente de 2.500. Quando o cara vai para uma renda fixa tradicional, claro, uma pimentazinha aqui, outra ali, tesouro direto, um pré-fixado, alguma coisa, ele consegue chegar em alguma coisa mais nessa linha, né? Partindo dos mesmos 50 mil, fazendo o mesmo aporte, ele chega a 1.300.000. Então veja que já melhorou aí praticamente 40%. Olha como é que fica bacana. Pelos próximos 15 anos, ele consegue retirar agora já 9.500 reais, então já é um valor mais robusto, e ainda tem um residual de 28 mil reais, que já é melhorzinho, né? Bem bacana aqui e tal. Agora, quando fala de fundos imobiliários, olha como é que muda. E eu estou falando 0,60, uma carteira assim bem tranquila, conservadora, bacana, 25 anos de aporte, mesmo racional. Você chega em 2 milhões e 13, quase 2 milhões e 400, você vai ter um salário de 21.500 reais e vai ter um residual de 84 mil reais. Então, você passa de um salário de 5.700 e um residual de 3.700 para uma retirada de 21.500 e um residual de 84 mil. Eu fiz questão de colocar um residual bem residual mesmo, justamente para mostrar o tamanho da sua renda, mas, obviamente, se você diminuir o tamanho da sua renda aqui necessária, você vai conseguir ter um residual maior e deixar a sucessão do seu patrimônio ainda mais tranquilo. Mas o que eu quero mostrar para você? É que investir mal, ou seja, não investir em dividendo, não investir em fluxo, eu falei isso na nossa palestra, Thiago, lá do evento, que quem compra fundo imobiliário compra fluxo. E você comprar o fluxo de um fundo imobiliário ou de uma carteira previdenciária, Thiago, ela potencializa muito o resultado no longo prazo. As pessoas deveriam ter a disciplina dividendos na faculdade, independente do curso, porque a gente vai ver muito depois médico tendo que trabalhar pra caramba para conseguir manter o mesmo padrão de vida que ele conquistou ao longo da vida dele. E se ele faz minimamente isso, eu sei que para um médico ter 50 mil e guardar 2,5 pau por mês, não é tão difícil assim para um profissional razoavelmente bem sucedido, né? Eu fiz questão de colocar valores assim para mostrar, partindo de um profissional razoavelmente bem sucedido, como é que se consegue isso. Mas, claro, esses números podem ser ajustados para qualquer padrão. Certo, Thiago? Quase 1.000 pessoas nos assistindo aqui, olha só. Pô, que legal, hein? Bacana. Baroni, eu queria levantar um ponto aqui que é muito importante a gente falar, que é a reaplicação de dividendos. Você já viu esse gráfico 1000 vezes, né? Que pega qualquer cota de fundo imobiliário, simula com a reaplicação. Ou seja, o cara recebeu o dividendo lá do XPMOLs. No dia que recebe dividendo, amanhã vai vir muito dividendo, né? Muita gente vai receber dividendo no dia 14 agora. Se esse cara pegar esse dinheiro e reaplicar, lá na frente o patrimônio dele vai ser muitas vezes maior, obviamente que depende do dividend yield de cada ativo, mas assim, ao longo de... Vamos supor que o dividend yield média aí de 7% dos fundos imobiliários. Ou seja, a cada 7 anos, naquela conta dos 72 lá, a cada 7 anos você dobra o seu número de cotas. Se você pegar o dividendo e comprar mais cotas, né? Se você gastar com consumo, enfim, você vai ter menos lá na frente. Por quê? A cada 7 anos, a 7%, você dobra o número de cotas. Então, em 21 anos, né, quase 20 anos, aí, em 21 anos, o camarada vai dobrar 3 vezes. Então, ele começa com 100 cotas
Se ele pegar os dividendos e sempre recomprar daqui 7 anos, ele vai ter por volta de 200 cotas, depois dobra de novo 400 e depois 800. Em 21 anos, você multiplicou por 8 vezes a quantidade de cotas iniciais só com o dinheiro inicial, você não precisou botar mais dinheiro lá. E, obviamente, que o patrimônio vai ser 8 vezes maior do que quem pegou e gastou. A gente está falando aqui para todo mundo fazer voto de pobreza? Não. Mas tenha isso em mente. Se você puder economizar, economize os dividendos, porque lá na frente vai fazer diferença. Quando eu estou dando palestra, eu faço uma brincadeira para explicar para a pessoa o que é juro composto. É aquele famoso, quanto que é 2 mais 2? 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16. Aí, quando chega lá, né, 512, né, 512, 1024, 1024 mais 1024, 2048, 2048, 4096. Eu mostro para a pessoa, por exemplo, que para você sair de 2 milhões e chegar em 4 milhões, é muito mais fácil do que você encher o balde dos 100 mil reais. Então, por que isso? Né, explicando para as pessoas que o juro simples é multiplicado por N, é multiplicado pelo período. E o juro composto é elevado por N, é elevado pelo período. Então ele cria uma exponencial gráfica que faz justamente essa mágica do juro composto ao longo do tempo. Então depois que ele vai ganhando tração, isso que o Thiago falou, esse dobrar 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, é meio dolorido no começo, mas depois você está dobrando 500 mil, você está dobrando 1 milhão, você está dobrando 2 milhões. Então, vai ficando muito mais tangível para as pessoas. E outra coisa, Thiago, que eu sempre gosto de reforçar com relação a esse tema, tá? Muita gente pergunta assim, tem como ficar rico rápido? Eu respondo, sim, claro que tem como ficar rico rápido. Não vou mentir para você. Existe uma chance muito grande de você pegar várias pessoas, várias delas jogarem na loteria e alguém ganhar. Então, é possível. Amanhã, possivelmente, alguém ganhou na loteria, enfim. Agora, a grande questão é, Thiago, o quanto isso é replicável? O quanto você consegue replicar um prêmio da loteria? O quanto que você fala, gente, ó, vamos todo mundo jogar que todo mundo vai ganhar. Não, muita gente vai jogar e a grande maioria vai perder e vamos ter pouquíssimos vencedores. Agora, a estratégia de dividendos, Thiago, me corrija se eu estiver errado, ela é inversa. Ou seja, a chance do erro é muito menor, porque o dividendo reinvestido, ele vai embora, né? Lógico, assim, existem exceções, sim, geralmente, ou você fez escolhas erradas, mas assim, tem que ser bastante da sua carteira, né, para lá na frente destruir a sua carteira, ou você está num país errado, né, quem fazia estratégia de dividendos na Rússia em 1917, perdeu tudo, mas daí perdeu tudo todo mundo, o cara que comprou terreno, o cara que empreendeu, o cara que era professor como você, também teve que, enfim, talvez ficar desempregado ou ter que fazer algo mais que pagasse menos, né? Enfim, isso é muito raro. E o legal é que hoje o mercado financeiro global é acessível ao brasileiro, né? Ele consegue abrir conta fora, pode investir, inclusive, fora do Brasil, através da Bolsa, né? Você consegue comprar ação da Apple, que paga dividendo, ação da Berkshire Hathaway, que ainda não paga, mas eu acho que deve pagar em breve. Tem até REIT, Real Estate Investment Trust, na Bolsa do Brasil, sabia? É verdade, verdade. Dá para comprar, exatamente. Paga pouquinho lá, mas paga. Tiago, uma pergunta, que você é um cara especialista em ações. Você acabou de falar da Berkshire Hathaway, que é uma empresa que ela se dá o luxo de não pagar dividendos, ela fica com o dinheiro pelo crescimento. E eu vejo muitas vezes pessoas comparando. E a resposta que eu dou é o seguinte, olha, você está comparando banana com laranja. Não dá para você comparar uma empresa de crescimento que retém capital, reinvestindo, ou seja, a estratégia da empresa crescendo, comparando com uma empresa que está devolvendo capital para o investidor, né? Aquilo que você sempre fala, investir em dividendo, você está apostando no cara, né, no investidor. E investir em empresas de crescimento, você está apostando no time de gestão, na equipe lá. Não dá para comparar, né, Thiago? Podem coexistir, mas não dá para você ficar comparando. O pessoal fica pegando o gráfico fala uma empresa aí, Thiago, que Magazine Luiza, subiu, sei lá, 3.000%, pô, não vai ter fundo imobiliário fazendo isso, mas também não vai ter as que vão cair 100, né? É o que eu falo, não existe Steve Jobs dos fundos imobiliários e também não existe Ike Batistas, né? Você vê, mesmo com essa confusão toda do TB Office essa semana, o poder dos gestores é limitado, né? Não dá para o cara saquear o fundo lá, né? Tem uma governança que é um pouco melhor, mais sólida do que ações quando o cara quer fazer algo incorreto, né?
Tipo, o Ike Batista, a empresa vai para zero. Um fundo imobiliário é mais difícil. E para cima também é a mesma coisa, né? Não tem o Steve Jobs, não tem uma Apple dos fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário um pouco melhor que o outro, isso tem, mas é mais difícil você, eu diria, é impossível você ter uma mega valorização de fundos imobiliários. O fundo imobiliário é para a turma do devagar e sempre. Tiago, eu vou fazer uma pergunta bem curiosa para você. Uma das coisas que eu sempre falo que a maior vantagem do fundo imobiliário é a tangibilidade, né? E dividendos, para mim, combina com tangibilidade. Porque se eu consigo tangibilizar a geração do fluxo e eu consigo tangibilizar o fluxo, eu fecho as duas pontas e para mim faz mais sentido. No mercado de ações, é mais difícil essa precificação, é mais desafiador essa precificação, porque tem muitas premissas que acabam sendo imputadas ali, que tem um certo grau de subjetividade. Por exemplo, TBO, você acabou de falar. A cota hoje subiu, veio a oferta, aquela coisa toda, o mercado já entendeu que vale mais, já a cota fechou hoje, eu acho que é R$93. É muito, parece que mais rápido dentro do universo fundos imobiliários, né? Em ações, é movido mais por expectativas, enfim. Que você tem para me dizer sobre isso? Um ativo, ele deveria valer os fluxos futuros trazidos ao valor presente. Um imóvel, ele tende a ser mais fácil de precificar, porque ele não vai crescer, ele não vai se expandir. Assim, você vai ter lá a torre do TB Office. É aquilo, né? Talvez eles consigam fazer algum dia, aproveitar o terreno e fazer alguma coisa a mais lá, não sei, mas assim, é coisa pequena se tiver. Né? Consegue fazer um retrofit, deixar mais moderno daqui a pouco, né? Apesar de ser um prédio novo, né? Esse aí especificamente não precisa passar por retrofit. Mas é mais ou menos isso que dá para fazer num imóvel, não dá para fazer muito mais. Uma empresa, o futuro dela depende, assim, eventualmente sky is the limit, né? O céu é o limite. Né? O Facebook começou numa garagenzinha e hoje é o Facebook. Isso é mais difícil no fundo imobiliário. O TB Office vai continuar sendo o TB Office no melhor cenário. Né? O pior cenário, sei lá, pega fogo, alguma coisa assim, né? Nada está livre, mas acho que é difícil acontecer, mas é difícil você ter tanto um outlier para cima quanto para baixo. Empresa, os cenários são muito mais dispersos, né? A empresa pode quebrar, pode ser o próximo Facebook. Né? Então, na hora que você vai fazer isso, trazer os fluxos a valor presente, o universo de possibilidades ele é maior para uma empresa do que é para fundo imobiliário. Então, dá para se dizer que ações são, na média, mais arriscadas que fundos imobiliários, mas também com mais potencial. Perfeito. Tiago, a vida da gente é dividida em 3 grandes fases, né? De acumulação, de fruição e de sucessão. Quando a gente fala uma carteira de dividendos para trabalhar por você, você concorda comigo que quando a gente está dentro da estratégia de dividendos, nós estamos falando praticamente do D0, né? Do D1. A carteira de dividendos ela já começa a trabalhar por você quando ela nasce, quando você nasce com o conceito de dividendos. As pessoas acham que isso só vai acontecer depois de aposentado, e não é, né? Sim, e eu diria mais, Baroni, tem gente que se fizer bem o que a gente está explicando aqui, talvez nunca tenha essa fase de fruição. O que eu quero dizer com isso? Talvez seja só acumulação. Chega lá na hora, lá na frente, o cara recebe um dividendo tão grande que ele não consegue gastar e compra mais e mais e mais e mais ações. Eu conheço vários investidores que já chegaram nessa fase. Mesmo aposentados, o cara ganha mais dividendo do que consegue gastar. E daí ele vai pensar em sucessão só lá na frente, né? Tiago, uma coisa mágica para falar sobre isso, né? No começo, os aportes numa carteira de dividendos, eles proporcionalmente têm um peso maior do que o próprio fluxo. Então você vai lá, aporta 2.000, às vezes você está recebendo 200 de dividendos, caramba, é bem pesado. Mas no longo prazo, né, Tiago, a força do dividendo, ela supera o aporte se torna meio que, eu não vou dizer irrisório, porque eu acho que eu estaria exagerando, mas pouco representativo. Confere isso? Com certeza. Eu acho que no começo, realmente você tem pouco dinheiro, você vai aportando, então esse aporte ele representa muito porque você está começando com zero, né? Depois, lá na frente, sua capacidade de poupança, ela por mais que seja saudável, virou um bolo tão grande que os dividendos são bem maiores. E é importante se tocar nesse assunto, Baroni, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente naqueles 24, 36 meses iniciais,
que eu chamo de zona de arrebentação, né? Que é aquela... Eu não sou do surf, até queria surfar, mas não sei. Mas dizem que tem aquela zona de arrebentação, que é onde quebra as ondas, né? E onde os surfistas mais fracos não conseguem ultrapassar. Pessoas como eu e você não conseguimos passar ali da zona de arrebentação na praia. Mas tudo bem. Ali que cai na areia ali. Ali separa o pessoal bom dos que não são tão bons, né? Mas depois que passa ali, essa fase dos 24, 36 meses, e que os dividendos que você começa a receber começam a ter uma certa relevância, paga uma conta, paga um jantar, às vezes começa a pagar uma viagem, né? Quando esse tipo de coisa começa a acontecer, é uma fase muito bacana, e daí a bola de neve começa a girar, mas eu vejo muitas pessoas nessa zona de arrebentação e desistem, e daí menos um investidor. Infelizmente, né? Eu falo que a pessoa dá uma paulada na cabeça do juro composto, né? Ele tá ali com um valor que ele fala assim, mas isso não é tanto, não resolveu minha vida, eu tô aqui 3, 4 anos, 5 anos juntando dinheiro, não deu nada. Aí o cara vai lá, eu brinco, né? Compra uma caminhonete importada, manda reformar a cozinha, coloca aquelas coifas, aqueles negócios tudo chique lá, fica com a cozinha chique, e aí ele frustra o plano de aposentadoria dele, né? Mas enfim, faz parte. Thiago, já estamos chegando perto do fim aqui, vamos concluir aqui nosso raciocínio da seguinte forma. Uma carteira para trabalhar por você. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar para a sua carteira. Seja aportando, seja estudando. Concorda comigo, para a gente finalizar, que o único caminho para tudo isso, o único seguro que o investidor tem é o conhecimento? Com certeza, né? Eu acho que o conhecimento sempre é bom, e é muito importante o conhecimento, Barão, porque é o conhecimento que vai ajudar o camarada a lidar com os altos e baixos, porque eu acredito que essa estratégia de comprar ativos geradores de renda, ela é vencedora, tem vários exemplos, é muito difícil alguém que tenha ficado anos nela e não tenha conseguido chegar nos seus objetivos. Porém, não é algo em linha reta, as ações caem, os fundos imobiliários caem, né? Eles não andam em linha reta para cima, apesar de estarem andando nos últimos tempos, né? A gente tem que lembrar que não vai ser assim para sempre. E na queda, quem não tem conhecimento dá uma cambaleada porque pensa, putz, será que eu estou numa fraude? Né? Quando a ação do Itaú cai 10%, eu já recebo mensagem das pessoas, Thiago, o que está acontecendo com o Itaú? Será que tem uma fraude lá? Né? O cara, ele não sabe lidar com a queda, né? E quando ele tem conhecimento, ele vai ver balanço e tal, e daí ele consegue chegar em umas conclusões melhores do que quem não tem. Então, aqui na Suno, a gente tenta ser a empresa, justamente, Suno vem de sol, que é justamente levar a luz aí para as pessoas poderem tomar sua decisão com o conhecimento necessário. Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável, então sugiro que você conheça os fundos imobiliários, que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe nosso e-book gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse e-book abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do e-book.